Nesse marco aí apareceu também, tá, uma notícia que evidentemente foi plantada na imprensa, de que um dos grandes fatores que impediram um golpe de Estado, um suposto golpe de Estado contra, né, as eleições, não contra o governo do PT, antes do Lula ser eleito, mas contra as eleições, teria sido a intervenção do imperialismo norte-americano, que o imperialismo teria deixado claro para os militares e para setores políticos da direita que eles não estavam favorecendo nenhum golpe de Estado, que eles tinham uma posição neutra e que eles estavam para garantir o processo eleitoral, que era ali a posição, né, do principal homem do imperialismo nas instituições hoje em dia, que é o senhor Alexandre de Moraes, né? Essa revelação, entre aspas, né, ela mostra que a posição do imperialismo era a posição do Alexandre de Moraes, que era evitar qualquer tipo de excesso na eleição. Alexandre de Moraes não garantiu a eleição, mas ele atuou no sentido de impedir que os bolsonaristas cometessem alguma coisa que estivesse fora do script. Essa notícia aí, que é uma notícia plantada, evidentemente tem que ser tomada com muito cuidado. Parece mais ou menos natural que o imperialismo se colocasse nessa posição. Por quê? Porque, ao contrário do que pensa uma boa parte, né, da esquerda e do setor governista no Brasil, o golpe de Estado contra as eleições, ou depois o golpe de Estado contra o Lula, naquelas condições era uma coisa inviável. Levaria necessariamente a uma crise política de grande magnitude. Não havia consenso para um golpe de Estado. Não havia, né, tinham sido criadas as condições para um golpe de Estado. Então, a posição do imperialismo não era uma posição de defesa da legalidade, né? A posição do imperialismo era uma posição de defesa da estabilidade política e de prevenção de uma crise maior, né? Significa que o imperialismo via o bolsonarismo como um potencial de desestabilização do regime político. E por isso procurou conter o bolsonarismo, né? Quer dizer, segundo a versão que aparece na imprensa em vários lugares, até na imprensa internacional apareceu isso daí, o que mostra que é uma notícia plantada. Também quem saberia disso, né? Fora os próprios órgãos do imperialismo. Dá a ideia de que o imperialismo esteve o tempo todo preocupado com que algum setor bolsonarista fizesse alguma loucura que levasse a uma crise maior, né? Daí também o fato de que o imperialismo não tenha apoiado o dia 8 de janeiro. Também seria uma loucura se eles apoiassem o dia 8 de janeiro, porque aquilo lá era uma coisa sem consequência, né? Quer dizer, a política do imperialismo teria sido, essa interpretação que eu considero que é a mais razoável, uma política de botar panos quentes e evitar os excessos. Se o Lula ganhar, ganhou. Tudo bem. Se ganhar o Bolsonaro, ganhou o Bolsonaro. Mas no marco da estabilidade política do regime. Por que o imperialismo tem medo da desestabilização? Não é que ele tem medo do bolsonarismo em si, mas ele tem medo de que um excesso bolsonarista possa levar a uma radicalização política muito grande. Finalmente, o imperialismo tem uma avaliação da situação política que é mais precisa do que a esquerda e o espectro governista. Ou seja, eles sabem que, depois do golpe de 2016, a polarização que tomou conta do país significa, no fundo, uma radicalização pela esquerda, que não havia antes do golpe. A esquerda estava paralisada, porque o PT, que é o maior partido de esquerda, estava dentro do governo. Esse partido era um partido atuava de uma maneira totalmente institucional e burocrática, né? E isso daí servia como uma política de amortecimento das lutas populares.
né? Embora não fosse, o objetivo principal não fosse amortecer as lutas, até porque não havia muitas. O objetivo principal era governar como se fosse um partido do regime, um partido burguês. Quando o PT foi derrubado, isso levou a uma radicalização da esquerda que viu o perigo, né? Viu que a democracia era uma farsa, que você não vai conseguir nada, que eles estão dispostos para reverter toda e qualquer conquista, por mínima que seja, a dar golpes de Estado, né? Depois o Bolsonaro ganhou a eleição, que aumentou o susto do pessoal e aumentou também a oposição e a radicalização. Se o Bolsonaro tivesse tentado dar um golpe de Estado durante o seu período no governo, essa radicalização pela esquerda, ela poderia assumir uma dimensão de completa desestabilização do regime, poderia atingir as massas populares, que não participaram diretamente dessa radicalização. Então, é importante ter uma avaliação correta disso, porque uma avaliação fantasiosamente otimista pode levar a que tanto os trabalhadores, de um modo geral, o povo, os movimentos populares e o governo, e o PT e os partidos de esquerda caiam, né, numa enorme armadilha. Quer dizer, o governo não está seguro, né? E o próprio fato de que o imperialismo tenha lançado essa notícia mostrando o seu papel para impedir um golpe de Estado é uma ameaça velada ao governo Lula. Quer dizer, de um lado, os órgãos de inteligência falam que o Lula está se transformando aí num elemento fundamental de luta contra os interesses imperialistas internacionalmente, na América Latina e no mundo. De outro lado, aparece a notícia de que quem teria impedido o golpe de Estado no Brasil seria o imperialismo. Então, se você somar as duas notícias diferentes, mas que são notícias que partem da mesma fonte, evidentemente, nós vamos tirar a seguinte conclusão. Não seja tão contrário aos interesses do imperialismo, porque na próxima vez nós poderemos não ficar neutros diante da possibilidade de um golpe de Estado. Bom, aqui nós temos que tirar uma conclusão que é a seguinte: quando alguém faz uma ameaça, normalmente, né, você pode considerar que a ameaça é uma ameaça vã. Que a pessoa está... É muito comum, né, o caso em que a pessoa ameaça porque ela não pode cumprir a ameaça. Então ela ameaça. Se ela pudesse cumprir a ameaça, ela simplesmente cumpriria aquela ameaça sem ameaçar. Mas nesse caso aqui, a ameaça deve ser levada totalmente a sério. Quer dizer, é o primeiro momento em que aparece claramente, né, uma tendência de desestabilização do governo do PT, da parte do imperialismo. Isso significa que o imperialismo vai partir para uma política imediatamente de golpe de Estado? Aparentemente não. É difícil de prever essas coisas, mas aparentemente não seria isso. Mas significa que se o PT continuar com a mesma política, né, vão ser criadas as condições para um golpe de Estado. E se houver uma crise, e a crise, num certo sentido, está instalada, o país atravessa uma crise social muito grande, o governo do PT, confrontado com essa crise, vai ter muita dificuldade de fazer frente à crise e poderia dar lugar a um golpe de Estado. Claro que o golpe de Estado aí pode assumir, né, as mais diferentes formas, sem deixar de ser, evidentemente, um golpe de Estado. Pode assumir até a forma da redução dos poderes presidenciais pelo Congresso. Precisamos ver como é que isso daí vai avançar, como é que vai evoluir.
nós estamos num momento em que a situação ela é um pouco indecisa, né? Não há nenhum grande acontecimento, nenhuma coisa muito significativa.